Muito bem, meu povo. Agora vamos dar continuidade ao vídeo anterior, né? Porque ficou muito grande. Realmente é um assunto bastante complexo. E aí eu tive que dividir. Aí vem agora a questão da evolução e fertilização. Então, como eu estava falando para vocês anteriormente, né? Para que haja fecundação, né? Fertilização, quer dizer, fecundação mesmo, tem que ter a união dos dois gametas, o masculino e o feminino, né? E que é o de origem materna e origem paterna. Então, só dois seres diferentes, como o homem e a mulher, que são capazes de gerar a vida. Nunca vai ser gerada uma vida entre dois homens nem entre duas mulheres. Só vai ser gerada a vida entre duas pessoas de sexo diferente, né? Que o sexo diferente é que dá condições de gerar uma nova vida. Então, a evolução e fertilização, como eu disse, para que haja gravidez, a mulher tem que estar ovulando. Então, tem o período, né, de ovulação. E o período de ovulação é aquele que vai anteceder, né, ainda o período da menstruação. Quando a menstruação acontece, é porque o organismo da mulher foi preparado para a fecundação e não aconteceu. Então, todo mês é normal que uma moça que não tenha tido relação, ou que uma pessoa também tenha tido relação, mas tenha evitado, desça a menstruação. Então, a menstruação é a expulsão que o útero deve, que o organismo faz, né? No caso, está no útero, faz daquilo que não aconteceu. Então, como a mulher não engravidou, então o útero deve expulsar o endométrio, deve ser expulsado esse óvulo, né, que não foi fecundado, e tudo isso desce em forma de menstruação. E tem algumas mulheres que sofrem até umas entre dores no abdômen, né, no pé da barriga, é normal, de certa forma. E as que não conseguem fazer isso, né, as que não conseguem menstruar, sabendo que não estão grávidas, deve também procurar um médico, porque, como eu falei anteriormente, né, pode ser algum problema de mioma ou cisto e tem que fazer tratamento para melhorar a situação. Também tem umas que são descontroladas, né, que já menstruou demais. Todos esses casos deve ter orientação médica, né, de preferência do ginecologista. Então, o que é que acontece, né? Quando há fecundação, que a fecundação vai acontecer quando o pênis é introduzido na vagina da mulher e quando o homem masturba, que lança o espermatozoide. Então, o espermatozoide, ele vai, como eu disse também no outro momento, vai correr para ver quem chega primeiro, se vai ser o do homem ou da mulher, para fecundar o óvulo. O óvulo é só X, né? Aí vai ver quem vai chegar, se vai ser o X ou se vai ser o Y. E a partir disso, gerar uma vida. Aí essa fecundação acontece na tuba uterina, nas trompas, como eu falei. Depois de um certo tempo, ela desce para dias, desce para o útero e é, começa o período gestacional. São liberados, gente, em torno de 200 e 500 milhões de espermatozoides. Olha só o tanto. E um apenas consegue fazer a fecundação. Aí a gente tem aqueles casos também, né, de gêmeos, né, de bebês gêmeos que são difíceis, gêmeos, trigêmeos, quadragêmeos. São difíceis casos assim acontecer. O que a gente espera é que só apenas um único bebê nasça, né? Mas pode acontecer do óvulo se dividir em várias partes, né, dando origem a outros seres humanos, né? Isso pode acontecer, são fenômenos humanos, como diz assim, para melhor entender. Então, essa quantidade de espermatozoides que são liberados. Eles são dotados de um flagelo, como está aí no conteúdo de vocês, ela tem uma cauda móvel, o espermatozoide. Parece um girino, né? Quem conhece os girinos, né, que dão origem aos sapos, é mais ou menos parecido com o daqueles, um espermatozoide. E se locomovem ativamente. Caso o espermatozoide em tempo hábil se encontre com o ovocito, apenas um dele conseguirá penetrar no seu interior. Foi o que eu falei para vocês, um só que vai conseguir penetrar no óvulo, né? No ovocito, como diz aqui. E aí vocês têm uma imagem,
no que eu mandei para vocês, né, do útero, quando acontece a fecundação. As células não estão colaborando, não quer ficar em pé, nem danado. Então acontece. Aí, ó, a mulher estava nessa imagem, né? A mulher estava ovulando, liberou o óvulo, e aí, né, aconteceu a fecundação, e esse óvulo, né, foi liberado pelo ovário, estava nas trompas, foi fecundado, e aí ele vai descer para o útero. Tem aí explicando até nesse ponto 1 e 2, né? Então chega aí a questão do ciclo menstrual, que eu também já comentei antes, mas a gente dá mais uma focada melhor. Então, a menstruação. A menstruação acontece nas mulheres, né? Só nas mulheres, que é aquele preparo mensal, todo mês, essa penitência. Mas felizes são as mulheres que todo mês menstruam direitinho. Acontece mensalmente. O útero para a chegada do zigoto. Preparação em que envolve a formação de um revestimento da camada de células, que eu disse. O útero ele é envolvido por um endométrio e todo mês isso vai acontecendo para que a mulher seja, né, que aconteça a gravidez, né? E como não acontece, ele vai ser expulso do corpo e ele vai ser expulso, né, todo o endométrio e vem aí o sangramento. O sangramento, o famoso sangramento mensal, as mulheres demoram, né, alguns dias, 3 a 6 dias menstruada, normalmente. Esse processo de menstruação pode acontecer a partir dos 9 anos de idade, de 9 a 18 anos, entre 9 e 18 anos de idade, é o período que pode acontecer a menstruação. Então, até os 18 anos acontece de mulher com 16 anos não ter menstruado, é normal. Até 18 anos é normal. Se passar dos 18, aí tem que ver qual é o problema. E aí, considerando o início e o término do ciclo menstrual. São 28 dias esse processo, né? Então, tem nesse período aí a questão da fertilização. Por exemplo, o único meio de se evitar a gravidez é a camisinha ou a pílula. Tem o DIU ou então as ligações das trompas. Também essas ligações geralmente só acontecem depois que as mulheres têm filho. Então, se um casal, de namorado, seja lá o que for, né, não tem intenção de ter filhos, e o que é que deve fazer, né? A mulher tomar a pílula ou usar o preservativo. Mas o que é que eu aconselho? Que sempre use o preservativo, porque camisinha não só é para evitar gravidez, camisinha é para evitar outras doenças, né? É para evitar, na verdade, doenças mesmo, não outras não, doenças sexualmente transmissíveis. A gente não sabe o que é que o outro tem, então o correto é usar sempre camisinha. Como eu falei, são órgãos sensíveis que devem ter muito cuidado do corpo, ao invés de ter vergonha, tem que ter cuidado. Primeiro passo, que ninguém. A turma de vocês não tem idade para estar fazendo essas coisas. Eu estou ensinando para o futuro. Um dia, quando vier a acontecer, vocês terem maturidade para isso. Então, atualmente, até agora, cientificamente comprovado e tudo, só a camisinha é o melhor método, tanto de se evitar a gravidez, como também de evitar doenças, né? Mas aí tem gente que é teimoso, então que pelo menos use a pílula do dia seguinte, ou use o DIU, ou então faça a ligação das tubas uterinas. Agora, se quer confiar, confie, mas o certo não é confiar, e sim usar preservativo. Bote isso na cabeça sempre. Essa questão da menstruação também, ela pode variar de 21 também até 35 dias. Fala-se o normal 28, mas pode variar de 21 a 35 dias. E lembrando, gente, isso que eu estou dizendo a vocês é o que está descrito cientificamente. Porque vocês, entre vocês, podem dizer assim, Isel, não é assim que acontece comigo, não. Realmente. Talvez com cada um de vocês aconteça de formas diferentes. Pode ser que algumas se encaixem nisso aqui, pode ser que outras não se encaixem de jeito nenhum. É aí onde tem que estar procurando o auxílio médico, né? Para saber o que é que está acontecendo. Aí vem a questão dos dias férteis. Quando vai se programar para engravidar?
Pronto, a menstruação costuma ocorrer 14 dias depois da ovulação. 14 dias depois. Então, 14 dias depois que a mulher está ovulando é que desce o mel, como diz a história. Aí, para mulheres com ciclo menstrual regular, pode-se tentar prever o dia da evolução. Então, quer dizer que se uma mulher quer engravidar, ela e tá tudo certinho com ela, ela pode prever mais ou menos quando ela pode engravidar ou quando ela não pode engravidar. Eu não aconselho a questão do coito interrompido, que é aquela história de estar na hora da relação, ao invés de ejacular dentro, né, da vagina, tira, vou ejacular fora. Isso não é confiável, de jeito nenhum. Não é. Porque ninguém sabe do organismo de ninguém. Então, dias que tem os dias certos, né? É provável, chega-se ao provável dia da evolução. A seguir, calculam-se os dias mais prováveis em que a mulher pode engravidar. Os espermatozoides sobrevivem até cerca de 3 dias. Eles passam até 3 dias vivos dentro da mulher. Depois eles vão sendo expulsos. O corpo vai expulsando, então o corpo estranho morre, automaticamente vai sendo expulso. Portanto, uma relação sexual até 3 dias antes da evolução pode ocasionar uma gravidez, né? Até 3 dias antes pode levar a uma possível gravidez. A fecundação também pode ocorrer até aproximadamente 2 dias após a evolução. Ou seja, a mulher tanto pode engravidar dias antes como dias depois. Porque esse é o tempo máximo que o ovocito sobrevive. Também tem isso que eu falei para vocês. O ovócito quer dizer, ovócito é o período em que o ovócito ele sobrevive também. Do jeito que o espermatozoide tem tempo de sobrevivência, o ovócito também tem o período de sobrevivência. O óvulozinho, né, lá liberado pela mulher. Então, se passar aquele tempo, morre e não tem fecundação. É muito difícil, contudo, prever com total certeza em qual dia realmente ocorrerá a ovulação. Caso que a mulher esteja nos seus dias férteis e o homem ejacule na vagina ou próximo à sua entrada, a possibilidade de engravidar. Então, por isso que eu digo, esse coito interrompido aí não é de confiança. Tanto se ejacular dentro ou um pouco fora, isso pode acontecer da mulher, dependendo da fertilidade que ela esteja. Aí vem a questão da gravidez. Gravidez também é outra situação, que é o desenvolvimento do novo ser. Então, quando acontece a gravidez, quando esse óvulo é fecundado, aí vem a gravidez. Desejada ou indesejada, não sei, geralmente eu digo isso. Se faz querendo, então não foi indesejada. E sem as prevenções, né, é porque queria realmente que acontecesse. Então, uma gravidez leva 9 meses, né, é o período de gestação. Essa que corresponde ao quê? A 36 ou 40 semanas. Entre 36 e 40 semanas, completa, a criança pode nascer. Pode nascer nas 36, como pode nascer até as 40. Se o médico vê que vai passar disso, aí ele faz a cesárea, né? Geralmente são nas 38 semanas. Aí vem, né? As mudanças que acontecem com o feto durante a gestação podem ser agrupadas em 3 estágios, que são aqueles estágios do início ao 3º mês, do 3º mês ao 6º, do 6º ao 9º. Vai havendo, né, várias modificações com o desenvolvimento desse ser, né, durante esse período. Cada um com 3 meses, que é os trimestres. As alterações ocorrem no primeiro trimestre de gravidez, que é a nidação. Entendam, gente. No início de tudo, nos primeiros 3 dias lá, nós somos uma mórula. O que é uma mórula? Um emaranhado de células. Então, mas tu falou que nós somos formados por cromossomos? Sim, cromossomos sexuais, masculino e feminino. Aliás, né? Nós temos os cromossomos, eu estou falando num contexto geral, e aí tem o masculino e o feminino, que foi aquele que eu falei, né? 2 de origem materna e 2 de origem paterna.
Aí veja que é o XX e o XY. Aí ó, quando se junta, aí dá origem a um ser. Então, continuando aqui. Aí nós temos a anidação nesse período, como eu falei, ocorre cerca de uma semana após a evolução. Na terceira semana, o novo ser passa a ser denominado de embrião. Na terceira semana, então, quando está com 3 semanas, antes de completar um mês, aí a criança, quer dizer, já passa a ser um embrião. O ser, né, que está sendo desenvolvido, a criatura, passa a ser um embrião. Isso no início, né? Nas primeiras 3 semanas. Aí temos mais. No final da quarta semana, o coração já bombeia sangue, o embrião mede 0,7 centímetro aproximadamente, as células multiplicam-se rapidamente e sofrem diferenciação, originando os diversos órgãos. Então, todos os nossos órgãos, todo o nosso corpo, tudo em nós é formado a partir de quê? Células, né? Não dá para ver, mas isso eu já expliquei para vocês em algum momento que o nosso corpo é formado todo por células. Só lembrando. Aí as células multiplicam-se rapidamente e sofrem diferenciação. Aí vai sofrer, como eu disse, os órgãos. Ao final da oitava semana, no caso, quando está com 2 meses, oitava semana, já está dentro de 2 meses, o embrião mede cerca de 3 centímetros, tem 1 grama, tamanho e massa comparáveis aos de uma azeitona. Na nona semana, na nona semana, nós já vamos estar com 2 meses e uma semana, né? Passa a ser chamado de feto. Então, quando ele está com 2 meses e uma semana, não é mais embrião, já é um feto. Ele já recebe nutrientes, oxigênio em seu sangue por meio da placenta. A comunicação da criança com a mãe é pela placenta, né? Tá lá o umbigo. Esse umbigo aqui da gente, ele tem uma função importantíssima quando nós estamos dentro de nossa mãe, né? O cordão umbilical que liga a mãe para a gente receber os nutrientes, né? O oxigênio, tudo que é necessário para sobreviver por ele. Depois que a gente nasce, não serve mais para nada, né? É a parte do corpo que não tem mais serventia nenhuma depois que a gente nasce. Aí veja só, a placenta, órgão especializado que se forma nos primeiros meses de gestação. Também serve para o feto excretar substâncias que passarão para o sangue da mãe e serão expulsas para o meio externo por ela. Então, o que serve é isso, né? Ela serve para excretar também substâncias da criança para, através do sangue da mãe, que a mãe também vai eliminar. Na placenta, o sangue da mãe e do feto não entram. Como eu também disse em outro momento, lá no outro vídeo, eu acho, não entra em contato direto. Mas as substâncias são trocadas entre ambos. Não entra o sangue, mas as substâncias a troca através do cordão umbilical. Por isso que os médicos devem ter muito cuidado ao receitar medicamentos a uma gestante. Então, quando a mulher está grávida, não é todo medicamento que ela pode tomar. Eles têm que ter... Aliás, os médicos sabem disso, não precisa nem entrar em detalhe. Uma mulher, quando engravida, ela tem que fazer o pré-natal, tem que ir para a enfermeira, tem que ir para o médico, porque caso ela tenha algum outro problema, só o médico é quem vai saber receitar o medicamento certo para ela tomar para não atingir a criança. No final do primeiro trimestre, os órgãos do feto já existem, mas ainda são primitivos em seu funcionamento. Então, com 3 meses, os órgãos do feto já estão bem formados, porém primitivos ainda, pequenininhos. Nesse estágio, o feto tem a forma característica dos seres humanos, porém a cabeça dele, né, é bem grande, do feto. Pode olhar um feto de 3 meses para vocês verem como é, né? A cabeçona e o corpinho pequenininho ainda. Ele começa a se mexer nesse período, exibe alguns reflexos simples, tais como sugar, assustar-se. Ele tão pequeno, ele consegue se mexer melhor dentro da barriga da mãe e a mãe consegue sentir com mais intensidade. A parte externa dos órgãos genitais já está formada. Então, com 3 meses ou até 4 meses, muitas outras sonografias já dá para descobrir qual é o sexo da criança.
Ao final deste período, ele mede cerca de 30 centímetros e tem em torno de 600 gramas, quer dizer que ele já tem mais de meio quilo nesse período, com 3 meses. Aí vem o parto. O parto é o momento do nascimento do bebê. No parto natural, a ação de hormônios faz a vagina dilatar-se, ficando bem mais larga que o normal e permitindo a saída do bebê. Então é normal quando a mulher vai ter o bebê que a vagina se dilata, ela já é natural, né? Ela tem essa elasticidade, ela se rompe para a criança passar. Só que tem como diz, toda regra tem uma exceção. Só que existem as exceções. Tem mulheres que não conseguem ter esse rompimento dos vasos e aí é submetido à cesariana, né? Ou seja, a cirurgias. Tem que abrir toda a barriga, o útero para tirar o bebê, porque ela não tem passagem. Mas o certo é o parto natural. Com dor, sem dor, o certo é o parto natural. Outras que pagam, né, para não ter que passar por essa dor, que diz que dói muito. Aí vamos ver mais. Ele expulsa para fora, sai do corpo da mãe pela vagina. Logo após o nascimento, o médico corta o cordão umbilical. Ele nem sente dor, né? O recém-nascido não sente dor nenhuma quando o cordão umbilical é cortado. E esse cordão não vai mais precisar para nada. E também é tirado a placenta, tudo aquele dentro feita a limpeza dentro da barriga da mãe, né? Dentro do útero. Após o parto, passará a respirar diretamente com seu sistema respiratório. Ele não vai mais precisar respirar através da mãe, ele agora vai respirar por si mesmo. E a amamentação será o leite materno. Essa história de tá dando outro tipo de leite que não seja o materno a uma recém-nascida é um crime, minha gente. Pelo amor de Deus. É só em casos excepcionais, em que a mulher realmente não produza leite ou que seja uma criança adotada, aí tudo bem. Mas se a mãe tem o filho, parto normalzinho, tudo, e tem condições de amamentar, pelo amor de Deus, amamente. No mínimo, são 6 meses de amamentação. Depois de 6 meses é que a mãe pode pensar em dar outro tipo de alimento. Mas até os 6 meses é sofrer no paraíso, é amamentar. Mas nunca está satisfeita a criança, não tem problema. Não é para ele comer uma pedra e ficar bolando dentro da barriga dele sem ele sentir fome. Nada disso. Na hora que ele sentiu fome, é leite. Leite, porque no leite já tem tudo. Já tem água, já tem todas as substâncias importantes para a criança sobreviver e se alimentar. Então, leite materno é tudo para um recém-nascido. E deixa eu ver mais. Então, como eu falei, né, que é a questão do leite materno, que será processado por seu sistema digestório. O parto natural é o mais recomendado para o nascimento, isso eu já disse para vocês, né? Se caso não dê certo, aí vai para o caso cirúrgico. Sim, aí tem a questão dos partos prematuros. O que é o parto prematuro? As crianças que nascem antes do tempo. Também é outro fator. Às vezes, dependendo da saúde física da mãe, né? Aí o corpo tende a expulsar essa criança do seu organismo mais cedo. Aí vem a questão do parto prematuro. O último trimestre envolve acentuado desenvolvimento do sistema nervoso e amadurecimento dos pulmões do feto. No último trimestre, no caso, é quando já chega, né, no 6º mês, que aí vai fazer o 7º, 8º e o 9º, é quando a criança vai ganhar mais peso e vai amadurecer melhor seus órgãos. Mesmo assim, bebês que nascem prematuramente têm chance de sobreviver desde que recebam cuidados médicos apropriados, que aí muitos vão até para a incubadora para completar o certo tempo de amadurecimento dos órgãos internos. Aí, gente, tem uma questão de um texto que eu coloquei para vocês que é em destaque, né? Aborto natural, o aborto provocado. Então, o aborto natural é aquele que, do nada, a mulher apareceu grávida e, de repente, aconteceu alguma coisa e ela perdeu a criança. Isso é natural. Aconteceu, então, porque o feto não estava bem gerado, ou então porque não tinha feto. Às vezes a mulher sente todos os sintomas de gravidez, o útero está todo preparado, bonitinho, pensa até que a fecundação, quando vai fazer a ultrassonografia, não tem nada. E aí, de repente, ela libera, ou então tem, mas às vezes, por falta de alguns cuidados, acontece também. E o provocado é aquele que toma remédio.
toma remédio para abortar. Então, o crime maior é o aborto provocado. O aborto espontâneo é normal, é natural. Agora, o aborto provocado é crime. Também é claro que a gente não vai julgar quem faz isso, que quem somos nós para julgar, mas não é certo. Então, pronto, agora eu posso orientar vocês. Vocês não passaram por isso, então não queiram na vida de vocês fazer nenhum aborto. Espontaneamente não, provocado. Se acontecer espontaneamente, beleza, foi porque não era para ser. Agora, se você provocar, é um pecado mortal, aí é onde está o erro. Então, tem que ter cuidado nessas questões das relações. Então, o texto está lá, é bom que vocês leiam esse texto, o texto em destaque, para vocês compreenderem sobre a questão do aborto provocado e do aborto espontâneo, né? O aborto natural, né? Para saber tudo direitinho, para não cometer esse erro. E a amamentação foi como eu falei para vocês, né? As mamas, os seios, não importa o tamanho, estão aí para isso mesmo, para amamentar as crianças. As mães, as mulheres têm glândulas mamárias e é para dar, mas ele não está conseguindo sair leite. Dê um jeito, empurra, aperte, esforce, mas queira amamentar. O leite materno, gente, é tudo para um desenvolvimento 10 de uma criança. Então, sempre prezem pelo leite materno. Não vão estar se preocupando com leite tal, com não sei o quê, porque o menino está com a barriga cheia, não. Toda hora que ele quiser o peito, dê o peito. Depois de 6 meses, aí você pode ir dando uma mudada devagarzinho também. Mas nunca antecipar. Ah, mas é porque fulano foi criado assim, não sei o que. Olha, gente, os 5 dedos das mãos não são iguais. Então não queira igualar a vida de vocês à vida de ninguém. Entenderam? Para um pode dar certo, mas para outro, para você não pode dar. Então, o certo é fazer o que é certo e pronto. Eu não sei se ficou tudo claro, gente, porque é muito sucinto. O vídeo já demorou muito, já vai ser quase 1 hora, né, o vídeo, que é um assunto muito complexo. Eu acredito que se a gente estivesse trabalhando em sala de aula mesmo, seria o quê? Umas 6 aulas só nesse assunto, focado nesse assunto, porque ele é muito bom, ele é muito importante para o conhecimento da gente, né? Então deu para vocês entenderem basicamente, como eu disse, alguma dúvida, me procurarem. Só dando também uma rápida recapitulada, tá lá, né? Os órgãos genitais masculinos, né? Vesícula seminal, bexiga, próstata, epidídimo, testículo, saco escrotal, pênis, uretra, né? Duplo diferente. Aí a mulher, nós temos o quê? O útero, a tuba uterina, o ovário, a vagina, certo? O colo do útero, que, como eu falei também, tudo tem que ter cuidado, tudo tem que ser bem limpinho, né? Bem arrumadinho, bem ajeitadinho. E eu não estou mandando ninguém ir aprontar, fazer coisa errada. É para vocês saber que são partes do corpo que precisam ser cuidadas, né? Minuciosamente, para evitar doenças, né? Eu tinha outra coisa para falar, mas agora eu esqueci. E também, né, sobre essa questão da menstruação, que às vezes tem muitos que falam, que reclamam, que as mulheres, que sentem dor, é normal, né? Só não é normal quando você não está conseguindo menstruar todo mês. Aí tem que procurar um médico para saber o que é que está acontecendo. Porque todo mês a mulher tem que liberar. Porque se você não engravidou, então você tem que menstruar. Se você não teve relação e não chegou à menstruação, tem que ir atrás para saber o que é. Não tive relação, não menstruei. Eu estou com problema, tenho que ver o que é que está acontecendo. E se teve relação, estava no período fértil, pois pode esperar que você vai engravidar. E aí, sempre os cuidados são esses, né? Que depois eu vou estar trazendo para vocês, nesse mesmo assunto, depois que a gente trabalhar um pouco disso, eu vou trazer, né, os meios que deve sempre estar utilizando para evitar esse tipo de dano à saúde, né, da gente, né, de todos nós. Que todos nós, eu também como professor, todos temos que ter cuidado com os nossos órgãos, todos os órgãos do corpo.